Olá a todos, bom dia. O artigo que ficamos responsáveis por apresentar foi o artigo 1, cujo tema é Desempenho de secagem e análise econômica de novos secadores solares híbridos de modo passivo e modo ativo para secagem de frutas na África Oriental. O nosso grupo ele é composto por mim, Gabriela Saraiva, e por João. Bom, agricultores na África Oriental, eles têm um grande problema que é a enorme perda de produtos agrícolas. E essa perda ela é atribuída a limitações no acesso à tecnologia moderna do processamento de alimentos no pós-colheita. Tecnologias como o uso de secadores elétricos, conservas, refrigeração e instalação de cadeias de frio. Então, como resultado, a maioria dos agricultores eles utilizam exclusivamente o método tradicional de secagem de alimentos, que é denominado de secagem ao sol, que neste trabalho a gente vai se referir a esse método com essa sigla aqui, OSD. Então, no entanto, o método OSD ele depende inteiramente das condições climáticas ambientais e, consequentemente, a qualidade e a quantidade de produtos alimentícios desidratados, eles vêm diminuindo devido ao processo de secagem ineficiente, um processo que é ineficiente e muito longo, muito prolongado. O declínio na qualidade nutricional dos produtos alimentícios desidratados se dá devido à exposição a temperaturas extremas e descontroladas, mudanças abruptas na umidade e precipitações irregulares. A redução na quantidade e na qualidade dos produtos secos geralmente ocorre durante o prolongado processo de secagem por meio da ação de animais catadores e pela contaminação por poeira. Alguns estudos já relatam que as perdas pós-colheita na África Oriental são de 10 a 15% em cereais, 20 a 25% em tubérculos e raízes e 45% em frutas. Esses mesmos estudos também projetam que as perdas pós-colheita elas irão aumentar e até triplicar até 2030, se não houver nenhuma intervenção ou implementação de medidas drásticas. Então, tendo em vista esse problema, o objetivo dos autores deste trabalho foi desenvolver uma versão melhorada e de baixo custo de secadores solares híbridos, de modo passivo e de modo ativo, como uma alternativa ao método tradicional de secagem que é comumente usado pelos agricultores. Neste estudo, um secador solar híbrido de modo passivo, chamado de um secador solar melhorado, que é a sigla que vai ser utilizada nesse trabalho é ISD, foi desenvolvido. O secador ISD é uma versão melhorada de um híbrido solar de um secador híbrido solar convencional com um modo de operação passivo. O ISD ele consiste de uma placa de coletor solar modificada e um gabinete melhorado para secagem de alimentos. A placa do coletor solar do ISD ela consiste em numerosos concentradores metálicos de energia solar e a cabine de secagem dele foi feita e fechada com plástico que é especializado para estufas. Também neste estudo, um secador solar híbrido convencional de modo ativo, incorporado com um dispositivo solar fotovoltaico e uma corrente elétrica alternada, que daqui para frente será chamado de solar fotovoltaico e elétrico, com essa sigla SPE, ele foi prototipado e fabricado. Esse secador SPE ele é uma versão modificada da versão do secador de ar quente assistido por PV, que utiliza um sistema solar fotovoltaico como principal fonte de energia térmica de secagem. Os sistemas fotovoltaicos solares do secador SPE, eles podem ser conectados à eletricidade em sucessão como uma fonte de backup de energia para facilitar para garantir um processo contínuo na secagem dos alimentos. Os secadores ISD e SPE, eles foram produzidos pelo National Livestock Resource, do Instituto de Pesquisa na Uganda. Aqui a gente tem uma imagem do secador do SPE. Bom, essa tabela ela apresenta a descrição dos materiais e equipamentos que foram usados para desenvolver os secadores ISD e o SPE. Aqui a gente pode ver quais os materiais que foram usados, que foram baterias, o plástico para
para estufas, painéis solares, e uma série de outras coisas. Bom, os experimentos para avaliar o desempenho de secagem dos 3 métodos foram criados e conduzidos usando o abacaxi. Os abacaxis foram selecionados para representar as frutas tropicais perecíveis. Os experimentos de secagem de abacaxi para os 3 sistemas de secagem, que são os secadores ISD e USPE e o método tradicional, OSD, eles foram realizados de forma simultânea, sob condições climáticas ambientais idênticas, na estação da universidade, lá no distrito de Wakiso, na Uganda. Os ciclos de secagem foram realizados com 3 replicatas para cada método, para garantir a precisão e a consistência dos dados obtidos. Os experimentos de secagem eles foram realizados entre maio e julho de 2019, seguindo o RCBD do procedimento experimental. Os 3 conjuntos de replicatas dos experimentos de secagem foram configurados e conduzidos entre o dia 2 e o dia 5 de maio de 2019, entre o dia 15 e 18 de junho de 2019 e entre o dia 15 e 18 de julho de 2019. A preparação de amostras da fruta que foi utilizada, que é o abacaxi. Um certo cultivar de abacaxi, que na Uganda ele é comumente conhecido por queens, ele foi utilizado como uma amostra e preparado para a secagem. Esse cultivar, o queens, ele é um dos cultivares comerciais de abacaxi preferidos pelos agricultores locais. E eles também contêm quantidades consideráveis de nutrientes vitais. Um total de 60 abacaxis, cuja média de peso de cada abacaxi era de 1,2 kg, foram comprados em um mercado no município de Guaísa, no distrito de Wakiso, na Uganda, e apenas frutas maduras e sem qualquer dano físico visível foi selecionado da mesma barraca. De uma mesma barraca, eles selecionaram apenas as frutas em melhores condições. E essa seleção ela foi baseada na uniformidade de tamanho e firmeza. As amostras de frutas selecionadas elas foram colocadas em uma caixa térmica e foram transportadas para a estação de análise para posterior preparação e processamento. As amostras de frutas posteriormente foram retiradas da caixa térmica, limpas com água corrente clorada e posteriormente foram drenadas sob condições climáticas ambientais. As porções externas não comestíveis das amostras de abacaxi elas foram extraídas e descartadas usando uma faca de cozinha. As porções comestíveis restantes foram coletadas e fatiadas em tamanho uniforme. As amostras elas foram cortadas e mantidas em seções transversais de 3 milímetros de espessura. 3 lotes replicados da amostra das fatias de abacaxi foram preparados. E cada lote foi posteriormente colocado em 3 placas de plástico separadas, cada placa contendo 18 peças de amostra idênticas, ou seja, cada placa continha 18 fatias de abacaxis com as mesmas condições, com 3 milímetros de espessura. A massa inicial e a umidade das amostras foram medidas usando uma balança digital e um analisador de umidade. As 2 placas contendo as fatias de abacaxi foram colocadas nas cabines dos secadores ISDs e ISPE, e a terceira placa foi colocada para secar sob o método OSD, que é o método tradicional. Bom, aqui a gente vai falar um pouco sobre a medição de parâmetros de desempenho de secagem. Nessa tabela, mostra os equipamentos que foram utilizados para realizar a medição dos parâmetros de desempenho dos métodos de secagem. Em todos os métodos de secagem, secadores ISD, ISPE e o método OSD, as condições de secagem interna, incluindo as temperaturas do ar de secagem, a umidade relativa, a energia térmica solar, bem como a massa das amostras das fatias de abacaxi, foram medidas e esses dados foram registrados em intervalos de 30 minutos. 3 conjuntos de termopares tipo T e sensores de umidade foram instalados junto com as bandejas de secagem, tanto no secador ISD quanto no secador SPE.
e no método OSD. Os termopares e sensores de umidade foram conectados a um registrador de dados para registrar as temperaturas do ar de secagem e os dados de umidade relativa, respectivamente. Os registradores dos dados foram conectados via um cabo, que é o RS232, a um computador para recuperar e baixar esses dados. A energia solar térmica dos secadores ISD, dos 3 secadores, foi medida e registrada usando um solarímetro integrado, e os dados para as condições meteorológicas diárias durante os experimentos da secagem também foram medidos. Os parâmetros climáticos foram a temperatura do ar ambiente, a umidade relativa, a energia de radiação solar ambiente, os dados da temperatura do ar e a umidade relativa e a energia solar, eles foram medidos utilizando um termômetro digital Lutron, a sonda de umidade relativa e um solarímetro. A quantidade de umidade perdida nas amostras de abacaxi durante o processo de secagem, ela foi monitorada. A perda de peso das amostras foi monitorada através da pesagem dessas amostras em balança digital. Os pratos contendo as amostras de abacaxi fatiados foram descarregados na cabine de secagem dos 2 secadores e no método tradicional, e as 5 fatias de cada foram marcadas para medidas repetitivas. E essas 5 fatias eram as fatias que eram utilizadas a cada 30 minutos para registrar as informações e os dados relacionados aos parâmetros de secagem, do desempenho da secagem. O tempo para pesar essas amostras ele foi estimado e registrado por um cronômetro digital, e as medições continuaram até que não houvesse nenhum declínio perceptível no peso a cada medição. Ou seja, eles continuaram esse processo de pesagem a cada 30 minutos, até quando eles perceberam que não havia alteração no peso das fatias de abacaxi. O processo de descarregar e recarregar as bandejas durante a fase de medição, ele foi apressado. Então, levou entre 40 a 55 segundos para cada ciclo de medição. Eles levaram de 40 a 55 segundos para pesar as fatias de abacaxi. Agora vamos falar um pouco sobre a determinação do teor de umidade. Durante o processo de secagem, as amostras de fatias de abacaxi elas foram momentaneamente removidas dos 3 métodos de secagem para que fosse realizado a pesagem em uma balança digital. O teor de umidade das amostras ele foi determinado usando o método de base úmida. E o teor de umidade das fatias ele foi medido usando a medição de perda de peso. As medições elas foram registradas a cada 30 minutos, como eu falei anteriormente, e expressas como o peso médio das fatias de amostra por unidade de peso da amostra fresca. O teor de umidade das amostras foi, portanto, calculado como uma razão da diferença entre a massa inicial e final das amostras secas e 100 gramas das amostras frescas. Então, a gente tem esse cálculozinho que foi o que foi utilizado para determinar o teor de umidade das amostras. Nesse cálculo, MC vai ser o teor de umidade, M0 é a massa das amostras frescas, M1 e M2 são as massas inicial e final das amostras após o processo de secagem. A taxa de secagem, a determinação da taxa de secagem foi avaliada dividindo o teor de umidade das fatias de abacaxi pela variação do intervalo de tempo para desidratar essas fatias. E então foi utilizado esse cálculo, o cálculo da taxa de secagem, ele a variação da massa, ou seja, M1 e M2 são a massa inicial e final das amostras durante as medições de peso repetitivas, e a variação do tempo, da mesma forma, T1 e T2 foram os tempos de secagem específicos em minutos para que ocorresse a desidratação da amostra. A análise estatística para realizar a análise estatística dos dados, esses dados obtidos eles foram processados para valores médios e analisados pelas fontes existentes de variação nos parâmetros de secagem,
usando a análise de variância no software estatístico GenStat. Uma nova unilateral foi empregada para comparar as médias para os parâmetros de desempenho de secagem entre os métodos de secagem solar. As médias foram separadas pelo teste HSD de Tukey e a significância estatística foi determinada ao nível de 5%. O desempenho econômico ele foi analisado e estudado para determinar a sustentabilidade comercial dos secadores, tanto o ISD como o SPE. E a partir do ponto de vista da viabilidade do negócio. Os resultados do desempenho econômico dos secadores também foram comparados com o método tradicional, o método OSD. Os parâmetros de desempenho econômico eles foram estimados com base na situação fiscal da Uganda e os parâmetros de desempenho econômicos foram o custo de secagem anualizado, ou seja, o custo da secagem anual, o período de retorno, o valor líquido presente, foram utilizados como os principais indicadores de desempenho. E esses parâmetros eles foram baseados na metodologia que os autores utilizaram quando produziram este artigo. O método de custo anual, ele compara o custo relativo de secagem de uma quantidade unitária definida de um produto alimentar entre os diferentes métodos de secagem. O custo de secagem dos frutos usando o ISD e o SPE foi estimado e comparado com o método OSD usando o método de custo analisado. Os produtos eram, para realizar essa análise, as amostras dos produtos eles eram secos todos os meses e os valores obtidos foram usados para estimar o custo analisado dos dois secadores. O custo de investimento analisado dos secadores foi estimado usando a seguinte equação. Essa equação que vocês estão vendo, onde CAC e VA são o custo de capital anualizado e os valores de resgate dos secadores. CRF é a soma de matéria-prima, produção, trabalho e outros fatores de entrada relacionados. O CM refere-se ao custo anual de manutenção. O CRE, ele se refere ao custo anual de eletricidade no processo de secagem. E, portanto, para os secadores ISD e o SPE, o CRE era 0. O valor de CAC, ele foi calculado dessa forma, e o de VA, onde o fator de valor residual, que é FS, e o fator de recuperação de capital, eles foram calculados com base nessas equações. Nessas equações onde N é o número de anos de operações e D é o número de dias de operações em um ano. Calculou-se também o custo de secagem de unidade, ou seja, de 1 kg de fruta, usando-se essa equação, onde CA se refere aos custos operacionais anuais totais, estimados dos secadores, e MY se refere à quantidade de frutas secas removidas dos secadores solares, ou seja, MY refere a quantidade de produto obtida após o processo de secagem. O período de retorno também foi analisado, e esse período de retorno ele se refere à proporção do custo anual total investido dos secadores na receita acumulada. O período de retorno ele foi estimado pela seguinte equação, onde PS é o total estimado de vendas anuais das frutas secas, dos abacaxis secos. O valor presente líquido dos secadores solares, ele refere-se à diferença entre o custo de capital total dos secadores e o valor total presente no final do ano fiscal. O NPV, que é o valor presente líquido, ele foi estimado e calculado usando essa equação, onde PN é o valor presente descontado dos secadores, N é o número de anos para operar os secadores, I é a taxa de depreciação dos secadores e C é o custo de capital dos secadores. Bom dia, eu sou João Arthur, vou continuar a nossa apresentação, vou seguindo então com os resultados e a discussão do nosso trabalho. Bom, já apresentadas todas as condições do estudo,
Agora a gente vai partir para a análise gráfica de todos os resultados que foram catalogados pelos estudantes, pelos professores ali do estudo, né? E vamos seguir com uma comparação dos métodos. E lembrando que todos os experimentos eles foram executados a céu aberto, temperatura ambiente. É um país quente que está buscando utilizar a energia, a vasta energia solar, né, que está disponível ali para eles. As condições de temperatura, né, nos dias do estudo ali ficaram na média de 27,9 graus Celsius, então mais ou menos 28 graus Celsius, e a umidade relativa do ar bem baixa, fica em torno de 26,1%. Tá? Tivemos uns parâmetros médios aqui, que seria a nossa variação média de temperatura e de potência em watts, tá? A gente está trabalhando com unidade de watts em metro quadrado, vai dar para observar melhor aqui na nossa tabela. E para o método Open, né, o Open Sun-Dry, a secagem aberta, tivemos aí uma temperatura média de 27,6 graus Celsius, a variação, né, durante um período solar, e aproximadamente 2.952 watts por metro quadrado, enquanto que no método Improved, né, o método melhorado de secagem aberta, tivemos um aumento de temperatura que fica na faixa aí de 31,9 graus Celsius internas e uma energia em potência, né, de 3.551 watts por metro quadrado. E por último, nosso secador híbrido, né, que conta com uma célula fotovoltaica mais os painéis de secagem no sol, né, então um sistema híbrido, elétrico e passivo. Temos aí uma temperatura interna de 41,4 graus Celsius e a potência em watts de 57,57, né, 5.757 watts por metro quadrado. Né, agora vamos partir para a tabela. Vou exibir aqui para vocês a eficiência, né, desse estudo. Podemos aqui notar ao lado esquerdo, né, a gente tem a energia térmica em watts, né, calculada como STE aqui no gráfico. Temos a variação dessa energia em watts, dessa potência, né, em watts do secador na parte interna dele. E na parte de baixo a gente tem a variação do horário do dia, né, de um ciclo solar, então partindo das 8 da manhã até as 6 da tarde do mesmo dia, certo? E ao lado direito temos a temperatura de secagem do ar, né, ou seja, a temperatura interna com que as amostras estão em contato com o ar, né, com o ar que será responsável pela secagem desse nosso produto, no caso as fatias de abacaxi, né? Então a gente pode observar rapidamente que o horário de maior eficiência fica ali em torno de 11h30 e 3h30, não tendo tanta diferença de variação de temperatura e na curva de perda de calor entre o método aberto e o método aprimorado, né, ou seja, o OSD e o ISD, né, a gente tem uma curva ali que caminha bastante conjunta, e temos uma pequena diferença a partir das 2h30, 3 horas da tarde, que seria o período onde o sol ele vai cair, ele começa a cair, ele começa a perder energia, e o sistema aprimorado ele consegue conservar melhor essa energia, conservar melhor essa caloria térmica e manter a temperatura interna. Então o nosso secador ele tem uma eficiência alta ainda assim no período onde o sol está deixando de ter o seu maior pico de energia. Enquanto que a gente observa que o sistema híbrido, né, o SPE, ele tem uma curva bastante abrupta nos períodos onde o sol é mais quente, né? Então a gente tem uma melhora bem significativa aí durante o período da manhã, onde a gente estaria com uma ineficiência dos sistemas passivos, tá? E quando a gente atinge o ponto de pico ali em torno de 2h30 a 3 horas da tarde, o nosso secador ele atinge uma temperatura próxima ali dos 44, 45 graus e se mantém muito estável até o período de queda do sol, né? O período de pôr do sol. Então ele se mantém muito estável e ele continuaria secando ainda com esse ar que foi aquecido durante o dia, com bastante eficiência, por exemplo, durante a noite. Então a gente poderia permitir um ciclo estendido de trabalho desse equipamento,
né, mostrando uma vantagem bastante grande em relação aos outros dois modelos passivos. Mais para frente a gente vai observar, né, que o estudo ele se torna limitado pelo recurso monetário, né, mas que esse secador híbrido com uma célula fotovoltaica ele é muito mais vantajoso do que os outros. Bom, seguindo agora com a segunda parte do nosso estudo, iremos analisar aqui o teor de umidade e a taxa de secagem dessas amostras, com parâmetro de variações no teor e na taxa de secagem, ou seja, na taxa de decaimento de água, né, dentro dessas amostras de fruta, né, do abacaxi. O conteúdo médio desidratado ali por cada secador, né, o OSD ali numa faixa de 48,13% de secagem e uma taxa de decaimento de 0,06 gramas por minuto de água, né? O ISD, né, o Improved, ele fica ali com 44,97% e uma taxa de decaimento de 0,08 gramas por minuto, tá? E por fim o SPE, o nosso secador híbrido, né, atingindo uma taxa de 48,58% e 0,14 gramas por minuto de perda de água, né? Então a gente pode ver por esse gráfico, né, que ele mostra aqui o conteúdo dentro, né, da nossa amostra pelo tempo de secagem, e o nosso tempo ótimo, né, estimado aqui fica entre 10 horas para o nosso secador híbrido e 18 horas para atingir uma faixa de 5% aí de umidade no nosso secador melhorado, né? Enquanto que o secador no método tradicional, né, apenas usando o ciclo solar, ele chega a atingir 30 horas, né, 30 horas para secagem, e quando ele atinge em torno de 22 horas ele começa a reabsorver a água do ambiente, né? Ou seja, temos um problema ali por conta do pôr do sol, né? Ele vai passar a noite dentro do equipamento, então ele reabsorve essa umidade que está perdida dentro do ar, e depois ele começa, no outro dia, né, ele começa a secar novamente, então atingindo aí um tempo de 31 horas para ter uma taxa de secagem até 5% de conteúdo, né, o que é muito tempo, né? E temos aí também um ponto crítico bastante interessante de ser analisado, que fica entre 11 e 13 horas para os secadores aprimorado e o tradicional, os dois, ambos, né, passivos, tá? Em um momento, esse secador aprimorado ele chega a perder a eficiência em relação ao método aberto por conta de alguma intempérie, no caso relacionada à umidade relativa dentro do secador, onde a amostra ela reabsorve uma certa quantidade de água, e depois esse conteúdo de mistura continua sendo desidratado, e aí tendo aí uma taxa ótima até 19 horas ali de reação, para que atinja um ponto de até 5% de conteúdo líquido dentro dele. E agora, partindo para a terceira parte do nosso estudo, a gente pode comentar sobre o desempenho econômico, né? Uma análise econômica de viabilidade desses três equipamentos, né? No caso, esses dois equipamentos comparados ao método tradicional, né? E os parâmetros de cálculo foram bem genéricos, tá? Então a viabilidade econômica e sustentabilidade comercial para os secadores em relação a um cenário com recursos limitados, né? Que é o cenário real da indústria local ali, né? De Uganda, né? Então esses parâmetros bastante genéricos de cálculo comercial são os custos de produção do equipamento, o valor líquido de consumo do equipamento, ou seja, o quanto ele vai gastar por amostra, né, por quilo de amostra no caso, e o período de reembolso, né, que a gente chama de payback, né? O payback é o tempo que o equipamento vai se pagar produzindo e vai começar a gerar lucro então a partir daquele momento, né? O tempo de payback, né, para o secador ISD, ele chega a atingir 0,65 ano, né? Ou seja, pouco mais de metade de um ano para ele se pagar.
trabalhando, enquanto que o secador híbrido, né, o SPL, pode atingir até 1,6 anos de trabalho para poder se pagar, né? Enquanto que você comparando aos métodos tradicionais de secagem, né, o método que utiliza apenas a energia do sol para secar, ele se paga em 0,07 ano, que dá mais ou menos aí 25 dias após a sua construção, ou seja, é bastante rápido, né, em relação aos outros dois equipamentos. Lembrando que a gente está falando de uma moeda muito inflacionada, tá? Uma moeda muito fraca e onde o poder de compra no país é extremamente baixo. Então esses equipamentos eles são muito baratos, eles são realmente equipamentos bem simples, porém o custo, um simples custo de energia elétrica, um simples custo de energia de pouca energia elétrica que utilizaria um secador de um fotovoltaico, por exemplo, se torna um valor bastante absurdo se comparado ao que é vendido, né, esse produto que é produzido aí pela agroindústria, né? Então é um cenário bastante dificultado pela inflação da moeda do país, né? O tempo de payback então desse ISD ele se torna 2,4 vezes menor do que o secador SPE, né, sugerindo um melhor desempenho econômico. Ou seja, a gente analisa que, olhando pelo lado da engenharia, o secador fotovoltaico ele é muito mais eficiente, ele é muito mais rápido, ele tem tanto uma velocidade de secagem quanto uma eficiência de secagem muito superior, porém ele não é sustentado pela tese de que a moeda é muito fraca, né? A gente pode analisar aqui na próxima tabela, temos alguns parâmetros que foram levados em conta aí no estudo, né? Como o capital, né? O investimento inicial, a vida útil desses equipamentos, né? Em anos, custo de manutenção, custo de operação, né? Temos alguns custos de recover, que seriam custos de retorno, né, dessa fábrica, assim, né, de um factory, ou seja, de uma empresa construída baseada nesses tipos de equipamento. E até ali embaixo a gente pode notar um tempo de payback, né, que foi analisado, e o quanto ele gera ali de valor em dólares, né, para essa empresa que está implantando, né, o equipamento, né. Temos ali alguma capacidade máxima dos secadores para cada tipo deles, né, e a gente pode analisar que o secador híbrido ele é muito mais caro, né, muito mais eficiente também, mas o seu valor tanto de construção quanto o valor de operação se torna inviável, né. Então a gente pode partir para uma conclusão bem simples, bem rápida aqui, né, que a gente pode notar, né, ele revela, sim, o estudo ele revela que os métodos SPE e ISD são muito superiores, né, ao nosso método tradicional. Então a gente tem dados confirmando, a gente tem toda a conclusão do estudo mostrando que vale a pena sim investir em equipamentos de alto desempenho. Porém, apesar que o secador híbrido ele seja bastante superior em tempo e eficiência, o seu uso e a necessidade de ter uma energia elétrica, mesmo que mínima, nesses painéis, né, para manter os painéis fotovoltaicos funcionando, ele se torna menos atrativo, porque o cenário, né, da agroindústria no país é muito prejudicado, né, apesar de terem muitas perdas na produção e na produção aberta, eles acabam optando por manter essa produção em sistemas abertos, pois a condição do país é bastante precária, né? Então, a conclusão final, né, que a gente tem para esse estudo é que o sistema ISD, o sistema aprimorado, porém passivo, né, que não necessita de energia elétrica, não necessita de uma construção muito elaborada e funciona independentemente do custo energético, ele tem com certeza uma maior aceitação comercial, uma maior aceitação para os produtores realmente terem uma viabilidade nesse processo, né? E
melhorar sim o nível, né, da produção, melhorar a quantidade em quilos, a qualidade dessa produção, e então a gente pode afirmar, né, que é um método que ele pode ser sim uma saída muito boa, né, para os nossos fazendeiros aí de Uganda, né, na África Oriental, tomarem como um novo método de produção, né, com pouco investimento. Umas referências aqui, né, sobre o artigo que a gente trabalhou hoje, né? Ele foi desenvolvido principalmente na Universidade de Kampala, em Uganda, né? E foi publicado no Journal of Storage Products in Research, né? Obrigado.